E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais aí da seleção italiana, da Federação Italiana de Futebol, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado à noite. Nós tivemos algumas novidades bem importantes em relação à Federação Italiana e ao futuro da seleção também. Então já vamos começar aqui com um anúncio importante que foi divulgado nesse sábado. Primeiro foi comunicado pelo novo presidente da Federação Italiana, Giovanni Malagò, e depois foi confirmado oficialmente. Inclusive, esse comunicado foi publicado no site, no X, em todas as mídias da federação, que é o quê? Eu vou até ir traduzindo aqui, que o Paolo Maldini foi nomeado diretor técnico da FIGC, Federcalcio, FIGC, do jeito que vocês preferirem pronunciar, ou seja, da Federação Italiana de Futebol. E vai ter aí ao lado dele o Leonardo, brasileiro, né, ex-Milan também, como um consultor, um conselheiro ali. É, o Maldini vai ser não só esse diretor técnico da Federação Italiana, como também ele vai ter a presidência ali do Clube Itália, que chama, que é o controle de todas as seleções sob o comando da Federação Italiana. Ou seja, o Maldini vai ter aí uma importância enorme, não só em relação ao time principal da Itália, inclusive a próxima tarefa que ele terá será na escolha de um novo técnico, juntamente com os demais dirigentes, mas o Maldini também vai ter esse controle sobre todo o desenvolvimento, o setor de jovens da Itália. É, o Giovanni Malagò, inclusive, fala que o Maldini sempre foi o grande objetivo dele. Achei que ele seria a pessoa certa para supervisionar todos os processos da FIDT e organizar ali desde as categorias de base até a seleção principal, com o grande objetivo de estarem, da seleção italiana estarem na Copa de 2030 e também passar por mudanças importantes nos setores jovens, que a gente sabe que o grande problema da Itália não necessariamente é revelar, porque revela, até não que revela no mesmo nível com a França, por exemplo. Portugal também tem uma geração muito boa, a própria Espanha, mas a Itália tem time sim para tranquilamente estar em uma Copa do Mundo, jogar uma Copa, fazer um bom papel em uma Euro. O grande problema é na transição. Então a gente vai ter esse grande desafio aí para o Maldini. Além dele, o Leonardo também. O Malagó até fala que o Maldini pediu para que o Leonardo fosse nomeado aí como consultor, porque eles têm uma relação ali, né, bem próxima, desde a época do Milan, né, o Leonardo e o Maldini, desde a época que eles jogavam no Milan. Depois o Leonardo foi dirigente, inclusive eu estou com um tweet aqui para falar sobre. O Maldini estava ali iniciando a trajetória dele como um dirigente, e o Leonardo, eles ficam juntos ali por uma temporada no Milan. Depois o Maldini assume de vez o protagonismo. O Leonardo é uma figura, eu diria que um pouco mais questionável nesse sentido. Mas de toda forma será ali, pelo que foi divulgado, apenas um consultor, não vai ter esse poder decisório como o Maldini tem. E o Malagó até fala que eles são duas faces da mesma moeda, em que pese já tiveram alguns atritos ali, são bem ligados, né? E esse esse projeto aí de 4 anos, visando a próxima Euro e a classificação para a Copa do Mundo de 2030. Vamos passar então para falar sobre o próximo ponto que eu anotei aqui. Eu estou gravando de uma forma até mais rápida, porque a notícia saiu, tudo aconteceu hoje, né? Tanto a notícia de que o Maldini daria esse sim ao Giovanni Malagò, já tem umas semanas aí que o Malagò falou que o principal objetivo dele era definir nessa semana o diretor técnico para depois eles juntamente discutirem a questão do futuro treinador da seleção, que o cargo também segue vago. E o objetivo número um, o grande sonho aí do Malagò era realmente o ídolo do Milan, Paolo Maldini, uma lenda do futebol italiano e mundial. E o tempo inteiro a gente vê essas notícias, o Maldini ainda não sabe se vai aceitar e tudo, em que pese ter sido oferecido amplos poderes para ir nessa empreitada. Imagino que se o Maldini não pudesse ter algum poder decisório, alguma, né, um poder de tomar decisões importantes, de organizar, de estruturar o futebol, né, o futebol italiano, né, ali sob o comando ali na FIGT, ele certamente não aceitaria o cargo, né, levando em conta a reputação do Maldini, ser um cara extremamente correto e ser um dirigente comprovado aí pelo trabalho que ele fez no Milan muito bom. Eu vou falar mais em breve. Então a gente tem aí o presidente eleito
Giovanni Malagò, o diretor técnico e presidente do Clube Itália, Paulo Maldini, e o Leonardo, brasileiro, né, repito, passagens aí pelo Milan, tanto como jogador, gestor e tudo. O Leonardo também teve uma carreira como técnico, depois passou o PSG, Milan, enfim. E como técnico, o futuro técnico da seleção, a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho, imagino que nessa semana os nomes comecem a ganhar mais força. A gente tem aí Antônio Conte, Roberto Mantino, teremos algum outro um outro profissional e sendo procurado por essa nova direção da Federação Italiana de Futebol. Isso aqui eu já falei sobre a prioridade que o Malagua tinha com o Maldini, né, já está lá inclusive na nota da Federação Italiana. E aqui eu até trouxe um tweet aqui do pessoal do AC Milan Brasil, eu recomendo que vocês sigam aí uma excelente página que faz a cobertura do clube, né, então eles conhecem muito bem aí tanto o Maldini quanto o Leonardo, que eles fizeram um retweet aqui em cima da postagem da Cautiopédia, aliás, sigam a Cautiopédia, a maior referência do Brasil aí, na América, de futebol italiano, sigam eles também. Que eles falam aqui, a Cautiopédia fala justamente sobre o Maldini e o Leonardo já terem trabalhado juntos no Milan em 2018, 2019, na época inclusive que o treinador era o Gattuso, o, o Milan nesse período, um período bem complicado ali de gestão pós ali, a gestão chinesa que teve diversos problemas, o fundo Elliott acaba pegando o clube numa reestruturação administrativa, financeira, esportiva. O Leonardo acaba saindo depois. O Maldini fica, ganha mais poderes, ganha mais prestígio interno no Milan. E conseguiu ajudar a montar o elenco que seria campeão em 2022, fez uma boa dupla com o Massara na diretoria do Milan. E o Maldini foi muito bem. O trabalho dele no Milan como gestor foi muito bom. Em que pese ter tido ali algumas contratações que não deram resultados esperados, isso acaba sendo normal no futebol, mas no geral é um trabalho muito bom. E a gente pega o Maldini depois que ele sai do Milan, ali naquela troca de propriedade ali, quando o Cardinale do grupo Redbird compra o Milan. Até hoje o Milan ainda tenta se reencontrar esportivamente. Desde que o Maldini saiu, não tem essa figura ali no dia a dia, participando do futebol, tomando decisões e ajudando o clube a ter essa organização, a ter um senso ali do que fazer dentro e fora de campo. Até mesmo de respaldar, de proteger o treinador e essa vivência diária. Algo, inclusive, que a gente vem vendo mais do Cardinale, o dono do Milan, nessa pré-temporada. Ele vem aparecendo um pouco mais, inclusive estava na apresentação do novo técnico Rubem Amorim. De toda forma, o Milan, depois que o Maldini saiu do cargo de dirigente, vem sofrendo bastante até hoje. Existe um Milan ali com o Maldini depois que ele saiu, ainda busca ainda se recolocar nos trilhos. Eu anotei aqui para a gente falar então sobre essa questão do pós-Leonardo, né, que o Maldini assumindo, perdão, Maldini assumindo ali mais prestígio, assumindo mais protagonismo dentro do Milan, e o Leonardo tem ali inclusive eu tenho algumas ressalvas com relação ao Leonardo, por algumas contratações que ele fez, por o comportamento dele enquanto dirigente. Eu não acho que tenha trabalhado tão bem, mas agora ele vem como um consultor. Eu fico mais aliviado, até escrevi sobre, porque ele vai ser um consultor, vai ajudar de outras formas, não necessariamente vai ser esse cara da tomada de decisão, ao menos teoricamente, né? Porque isso fica a cargo do Maldini. É, eu peguei aqui o tweet do pessoal da AC Milan Brasil, que acompanhou de perto aí nessa época essa gestão sobre o- como que o Milan passava por problemas também, um Milan bem conturbado na época, passava por uma crise profunda esportiva ali, o Leonardo acaba sendo desligado, e o Maldini, como eu falei, ele consegue organizar muito bem o clube. E agora os dois juntos, a experiência dos dois juntos não foi tão boa no Milan, mas o Maldini começou ali a aprender sobre essa gestão esportiva com o próprio Leonardo. E aí depois, como eu falei, o Leonardo acaba vindo a sair e o Maldini assume de vez as rédeas do futebol do Milan, ali ao lado do Massara, que também fez um bom trabalho. Massara, que aliás foi anunciado pela Juventus nessa semana, fará parte da gestão da velha senhora. E como eu disse, essa questão do Maldini fazer um ótimo trabalho no Milan, e agora ele chega à Federação Italiana com poderes para fazer mudanças relevantes aí nessa questão de seleção, das categorias de base, e até algo que eu anotei aqui. Imagino que o Malagó ele buscou criar isso, fazer esse cargo, entregar em um jogador como o Maldini,
Primeiro porque é um jogador de uma reputação muito forte, extremamente sólida, como uma lenda do futebol italiano. É um cara que vai conseguir, que chega já muito bem referendado, né, muito bem respaldado pelo nome que possui. Só que não apenas nomes, né, que você consegue montar uma gestão competente. Só que no caso do Maldini, ele vem de um trabalho muito competente no Milan, conseguindo restaurar ali a organização esportiva, fazendo um trabalho ali bem sólido. Então eu acho que além dessa reputação dele, juntamente com o trabalho competente que ele fez, faz com que seja uma aposta bem interessante e que dá um pouco de esperança para nós, né? Como eu até disse no X hoje, não é querendo iludir, mas o Maldini tendo esse papel e sendo alguém importante por toda a competência que ele já demonstrou e de ser um profissional com uma reputação tão interessante, tão forte como ele eu diria que no mundo ideal seria o escolhido de qualquer pessoa, de qualquer pessoa que quer mudança no futebol italiano, escolheria ele, né? Seria a prioridade absoluta trazer um cara como o Maldini, que representa isso tudo para o futebol italiano, para o futebol mundial, de uma de um nome extremamente forte e de uma competência que já se provou no Milan também. Então o Malagó consegue trazer ele, era esse grande objetivo, e o Malagó agora, não, o Malagó não tem esse histórico de ser um dirigente esportivo, né? Ele tem histórico de que foi presidente do Comitê Olímpico Italiano e tudo. Então agora ele delega esses poderes ao Maldini para cuidar dessa questão esportiva, todas as seleções italianas, né? Desde base, tudo, desenvolvimento de jovens, escolha de técnico, vai ser tudo aí debatido nos próximos dias. E claro, com o Maldini sendo aí esse pilar e tendo ali o Leonardo ao lado dele como consultor, um conselheiro. E o Malagó vai poder se concentrar, imagino, em algumas outras questões políticas, econômicas ali com que que impede que o futebol italiano evolua da forma adequada, algumas coisas que acabam atrapalhando o grande gargalo que é do futebol italiano hoje, que é essa transição dos jovens da base profissional, a utilização dele nos times. Então o Malagó vai poder se concentrar nessas questões, né, mais ligadas à política, à economia, enquanto o Maldini consegue sustentar esse trabalho organizacional, estruturar ali uma equipe de trabalho, né, no desenvolvimento do futebol italiano. Claro, isso também será muito importante a escolha do futuro nome para comandar a Itália. Como eu disse, a gente não pode iludir, porque pode acontecer do trabalho não engrenar, claro que pode. O futuro treinador pode não dar certo, pode. Mas de toda forma é um passo extremamente plausível e bem promissor, né? Eu acho que foi uma jogada muito interessante do Malagó, que está há pouco tempo no cargo aí. Eu acho que foi a escolha mais coerente e lógica. Você pega um cara como o Maldini, como eu disse, já é uma lenda de uma reputação fortíssima, de grande trabalho como dirigente no Milan, campeão italiano, né? Você coloca ele ali em um cargo de protagonismo, um cargo de gestão importante mesmo, né? Que é uma novidade que a Itália não tinha, né? A Federação Italiana não tinha esse cargo da forma que é. Você coloca o Maldini como esse dirigente para fazer isso. Você já consegue ali restaurar um prestígio e consegue ali iniciar um trabalho da forma mais promissora possível. Claro, vamos ver agora a escolha do técnico e como vai ser o trabalho de todos esses componentes envolvidos no futebol italiano. A ver também essa questão do Leonardo, né? E como que ele vai ser como consultor, imagino que ele não vai ter um poder decisório, ao menos na teoria é isso, né? Ele não vai ter poder decisório, mas vai estar ali como um braço direito do Maldini, apoiando ele, né, e até mesmo trabalhando junto para que eles possam aí reorganizar da melhor forma possível a Federação Italiana, o futebol italiano como um todo, que carece, né, de profissionais competentes e que querem o bem da seleção, tanto das categorias de base como a seleção principal. Então é aguardar para ver, aí, imagino que nessa semana nós já teremos algumas novidades quanto ao futuro treinador, né, mas repito, uma escolha extremamente lógica, extremamente coerente e que mostra aí que o Managua começou trabalhando bem e a espera valeu a pena. Inclusive, eu havia comentado que estava demorando um pouco para aparecer esse diretor, esse o futuro treinador, mas para você conseguir chegar a um nome como Paulo Maldini, valeu a pena esperar e a gente tem uma esperança de que o futebol italiano tenha dias melhores aí pela frente. Todos terão muito trabalho, Malagó, Maldini, o próprio Leonardo, mas ressurge aí a esperança de um futebol italiano reconstruído, reorganizado, com espaço para os jovens e que consiga reconquistar esse prestígio aí não só no mercado, mas também no mundo do futebol como um todo. Então é isso, é um vídeo aqui que eu fiz mais, de uma forma um pouco até mais rápida, né? Sentei aqui, gravei para falar sobre essas novidades aí, né?
O Malagó, acho que eu já vi falar em um vídeo que ele tinha sido eleito presidente, está há pouco tempo no cargo, já consegue trazer aí o seu lado para a gestão. Um nome como Paulo Maldini, que só o nome Maldini já tem um peso por si só, mas é claro, a gente vai ter que ver também dentro, né, internamente, como vai ser esse trabalho dele, juntamente com o Leonardo, que todos os envolvidos tenham muito sucesso na recuperação da seleção italiana, que a gente quer ver aí cada vez mais forte. Então é isso, comente aí se você gostou dessa decisão, se você também tem essa esperança aí de que a Itália possa voltar a ser forte no futebol, bem organizada. Repito, acho que foi uma opção extremamente interessante e eu volto a ficar animado com a Itália, como não estava há um bom tempo, aliás. Mas é isso, deixa o like aí, comente, se inscreva. Um abraço e até a próxima.